Olá pessoal, nós vamos dar início ao vídeo de número 3, referente à disciplina de contabilidade introdutória. A unidade que nós vamos trabalhar dentro desse vídeo é a unidade de número 3, a unidade que fala sobre a apuração do resultado de um exercício. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula, eu sou a professora Riviane Belchior. Os assuntos que nós abordaremos nesse vídeo serão o objetivo de se montar, de se construir uma demonstração do resultado de exercício, comentar as contas que fazem parte da apuração desse resultado, tanto do resultado operacional bruto quanto do resultado operacional líquido. Vamos falar sobre a distribuição e a destinação do resultado, tá certo? Bem como a transferência disto, ou reservas ou dividendos. Vamos começar falando, pessoal, sobre o que seria, né, uma apuração do resultado de um exercício. Quando a gente fala do ARE, né, é uma sigla da contabilidade ou do setor financeiro, que ele determina dentro, como o próprio nome diz, dentro de um exercício, dentro de um período, se aquela atividade operacional, ela acarretou lucro ou prejuízo para o empresário. Quando a gente fala de demonstração do resultado de um exercício, é que nós temos uma norma, uma regra, né, onde um exercício ele corresponde ao longo de um ano, ou seja, 12 meses, e dentro desse período nós realizamos uma vez só, no final de cada exercício, tá certo? A demonstração do resultado do exercício. Então, nós apresentamos lá, confrontamos todas as receitas oriundas das vendas, ou seja, receitas operacionais, ou não, receitas de outras atividades, podem ser atividades correlatas, atividades derivadas da atividade principal, ou outras atividades. Embora não estejam relacionadas à atividade operacional, mas nós temos que fazer o registro de todas as entradas. Por quê? Porque é importante demonstrar de onde vem, né, qual é a origem do recurso que nós vamos utilizar para fazer a amortização dos gastos. Gastos que nós já vimos, né, em outras aulas, esses gastos podem ser custos, despesas ou investimentos, mas ambos devem ser amortizados dentro do exercício de sua ocorrência. E isso nós chamamos de regime de competência. Ocorreu o fato que gera determinada conta, faremos o registro dela. Então, vamos lá, vamos começar conceituando, né? A apuração, ela está atrelada à realização da demonstração do resultado, uma vez por ano, de acordo com a legislação vigente. Professora, qual foi a lei, ou qual a lei, né, que nos atesta essa obrigação? Bom, essa é uma obrigação legislativa, como já foi dito, da Lei 6.404/76. O artigo 187 dessa lei define algumas regras referentes às informações a serem apresentadas neste documento. Com este documento realizado, é possível realizar a área, né, a apuração do resultado do exercício, que nada mais é do que o resultado final apresentado por esse demonstrativo. Então, o demonstrativo do resultado é a melhor ferramenta para o acompanhamento e a medição da rentabilidade do negócio. Ou seja, é por meio dele onde nós confrontamos tudo que entrou versus tudo que saiu, se essa brincadeirinha de produzir, vender, né, negociar, gera um resultado positivo ou não, para o gestor, para o empresário, para o investidor. Então, nós temos condições de identificar se a gente dá continuidade nos negócios ou encerra por aqui. A apuração do resultado, né, é, portanto, um resumo financeiro, apresentando um balanço empresarial onde aponta lucro ou prejuízo e tem como objetivo identificar o resultado da organização. Então, a demonstração do resultado do exercício, ela discrimina a receita bruta das vendas, as deduções, os abatimentos, os impostos, as devoluções, os descontos concedidos. Disto, nós vamos emerge disto, né, desta dedução, receita bruta versus
as operações que incidem sobre ela, a receita líquida. O custo das mercadorias, dos serviços vendidos, certo? Que por sua vez gera o lucro bruto. As despesas, tanto com vendas como financeiras, deduzidas das receitas, né? As despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Dela, deduzido, do lucro bruto deduzido das despesas, vamos encontrar o lucro líquido, o lucro operacional, certo? Deste, nós vamos retirar, tá certo? O resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o imposto. As participações de debêntures, né, administradores, funcionários, mesmo na forma de instrumentos financeiros, de instituições ou fundos de assistência. Desta vez, nós vamos encontrar o lucro líquido do exercício, né, e o seu montante por ação do capital social. Professora, quanto? Isso daí diferencia muito de empresa para empresa, mas ela deve estar registrada, essa informação, no estatuto, né, no ato da constituição da empresa, ou seja, deve estar registrado no estatuto qual é a parcela destinada aos sócios, né, através dos debêntures, ok? Então, vamos agora falar especificamente sobre cada uma dessas contas. A primeira delas, receita bruta. São os recursos que são provenientes da venda de mercadorias ou da prestação de um serviço. Essa receita, ela pode ser à vista. Se for à vista, ela vai entrar direto na conta caixa. Se for a prazo, ela vai entrar também no ativo, só que na continha de direitos a receber. Eu também posso fazer a apuração dessa receita através da fórmula do preço de vendas vezes a quantidade vendida. Uma vez encontrada a receita bruta, né, nós vamos ter aí a dedução sobre as receitas para o encontro da líquida. Ou seja, quem são essas deduções? Devoluções, impostos, todas essas que nós falamos nos slides anteriores, tá? Da receita líquida, nós vamos fazer a dedução do custo da mercadoria. Mas nós temos receitas de vários tipos. Nós temos, como falamos anteriormente, a receita principal, a receita primária, que ela advém da atividade central, ou seja, é aquela para a qual a empresa foi constituída, e ela pode ser da prestação de serviços ou da venda da própria mercadoria, ou seja, é a receita oriunda pela venda do produto principal. Nós temos uma segunda receita, ou chamada de receita secundária, que ela geralmente é decorrente da atividade correlata, ou seja, quase sempre estão dentro do mesmo segmento. Um exemplo é a empresa de papel, que pode ter, né, ele como carro-chefe, fazendo a maior parte do faturamento. Ou seja, essa receita ela vai se enquadrar na receita primária. Mas nós também temos o papelão, que aí é um produto derivado, né, um coproduto, e a venda desse produto, ele gera a receita secundária, certo? No caso da Uniateneu, o que é que nós temos? Nós temos como receita primária os cursos, né, de graduação, os bacharelados. Mas, como receita secundária, nós temos os cursos técnicos, nós temos os cursos de extensão, nós temos os cursos de línguas. Então, nós oferecemos outros cursos, mas também no mesmo segmento da educação. E, portanto, a receita oriunda desses serviços, elas se enquadrariam como receitas secundárias. Continuando ainda nos tipos de receitas, nós temos as receitas não operacionais e as receitas financeiras. Qual é a diferença entre elas? Bom, que as receitas não operacionais são aquelas receitas, né, entradas de recursos, referente às atividades que nada tem a ver com a atividade principal. Ou seja, continuando aí na Ateneu, poderia ser a locação do espaço físico dela, das salas, do auditório, da quadra, para eventos da comunidade, das escolas, né, das empresas que tem na circunvizinhança. Então, vamos precisar de algum espaço, bem como os equipamentos para fornecer treinamentos para os nossos funcionários. Vou ali na Uniateneu, alugar algumas salas, alguns equipamentos, né, como ocorre em diversas vezes. Então, a receita por isso
São receitas não operacionais. Agora, como eles dizem aí no enunciado, são ingressos provenientes de transações atípicas, ou seja, não tem nada certo. Quando ela ocorre, nós faremos os lançamentos, certo? E não são incluídos na atividade principal ou acessória, tá? Receitas financeiras. Muito comum as empresas realizarem aplicações dos saldos disponíveis, né? Em investimentos com alta liquidez. Isso, tá certo? Gera algum ganho. Se eu vou fazer um investimento, né? Onde eu tenho uma alta liquidez, ou seja, logo eu vou ter o retorno sobre isso, eu vou ter um ganho sobre o dinheiro que eu investi. E onde é que eu vou lançar esse ganho? Nas receitas financeiras. Então, deve-se alocar, tá, na DRE todos os ganhos com juros nas contas de receitas financeiras, ok? Dando continuidade aí nas contas que integram a demonstração do resultado do exercício, nós temos o CPV, que é o custo da mercadoria vendida. Na verdade, é o CMV, custo da mercadoria, CPV, custo do produto, CSC, custo do serviço prestado. Trata-se de um indicador que calcula o custo da mercadoria vendida com base não apenas no que foi pago, mas incluindo também as mercadorias que estavam em estoque, caso componham essas vendas. Eu não posso contabilizar algo que não foi vendido. Se está no meu estoque e não vai ser vendido, eu tenho que fazer a dedução. Mas o que ele está querendo dizer é que pode haver de alguma mercadoria que está lá no estoque ter sido incluída ou computado nas vendas desse período. Então, para tanto, nós precisaremos daquela formulazinha de apuração dos estoques. CMV é igual a estoque inicial mais compras menos o estoque final. Então, o estoque inicial é quando nós iniciamos a venda, a produção, e nós já tínhamos alguma coisa dentro de casa. Então, eu utilizo essa alguma coisa, mais compras, menos o estoque final, ou seja, o que eu tenho pronto, porém, não foi vendido, certo? Desse confronto das receitas líquidas menos o CPV, eu vou encontrar o lucro bruto. Corresponde o lucro ou o prejuízo operacional bruto, após a dedução de custos de mercadorias vendidas, né, serviços prestados. Então, após a receita total, né, ou receita líquida, menos o CPV, eu encontro o lucro operacional bruto. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as despesas. As despesas que nós vamos amortizar agora são as chamadas despesas operacionais. Vamos ver o que é uma despesa operacional. Bom, são gastos envolvidos no processo de geração de receitas, manutenção dos negócios da empresa e estão direta ou indiretamente associados à realização de receitas. Ou seja, os gastos que eu vou ter aqui não são gastos para produzir ninguém. Eu não tenho que fabricar ninguém aqui. Pelo contrário, eu já pego esse produto pronto, é o PA, é o produto acabado. É o único estoque de insumos, né, que eu vou mensurar, é o PA. E eu vou ter outros gastos, gastos com a logística, gastos com a publicidade, gastos com propaganda, gastos com a manutenção das atividades operacionais como um todo, né, gastos administrativos, gastos financeiros. Então, essas despesas são gastos que eu tenho para que nós possamos dar continuidade à atividade operacional. Por isso, essa nomenclatura, despesas operacionais. Nós temos 3 categorias de despesas operacionais. Bora lá conhecer. São as despesas administrativas, despesas comerciais e despesas financeiras. As despesas administrativas são as despesas que ocorrem no processo de administração e funcionamento da empresa. Exemplo, salário de funcionários, encargos, materiais de expediente, de escritório, aluguel das lojas comerciais, do espaço físico, certo? Energia dos equipamentos administrativos, diretoria, vendas e entre outros, tá? Comerciais correspondem a gastos com a comercialização, ou seja, comissões de vendedores, publicidade, propaganda, né? Participação em feiras, eventos,
embalagem especial para este evento, marketing digital, desenvolvimento de mídias, enfim. Aliás, desenvolvimento de mídias ficaria aí entre investimento, porque é algo que eu vou investir agora e vai me render vários benefícios, né? Vários retornos. Então, seria gastos relacionados ao merchan, seria também gastos com a logística. Então, nós temos comissões de vendedores, né? Publicidade e propaganda, como já foi dito anteriormente. Despesas financeiras. Bom, despesas financeiras, elas correspondem às remunerações aos capitais de terceiros que financiam as atividades da empresa. Então, nós temos aí os descontos, né, os juros. Então, ele corresponde às remunerações do capital de investimentos, de empréstimos que foram feitos para financiarem a atividade principal. Após a dedução do lucro bruto versus as despesas operacionais, nós teremos o lucro operacional líquido. Trata-se de um lucro gerado único e exclusivamente pela operação do negócio, descontando as despesas administrativas, comerciais e operacionais. Então, segue aí a formulazinha de apuração dessas despesas, tá? Processo de montagem da DRE. Então, assim, o escopo das contas que integram essa DRE está aí. Como vocês podem observar, o sentido dela é o sentido vertical, sentido dedutivo. Então, da receita bruta vem as deduções das receitas e eu encontro a receita líquida. Menos o custo da mercadoria vendida, lucro bruto. Despesas operacionais, lucro operacional. Despesas e receitas não operacionais, lucro antes do imposto de renda. Menos imposto de renda, né, ou a parcela cabível provisionada, lucro depois do imposto de renda, participações ou doações e lucro líquido, tá? Uma vez apurado, vamos voltar aqui para o slide número 15, uma vez apurado o lucro líquido, é o que nós vamos explicar no slide de número 16. Nós temos duas finalidades, ou dois destinos, né, para canalizar esse resultado. Conforme a gente pode ver na figura de número 1, na apuração do lucro, aí nós temos na figura de número 2, tá, a transferência dos lucros acumulados, onde na demonstração de lucros ou prejuízos, né, acumulados na DLPA, eu vou apresentar o destino dele. Eu vou retirar uma parcela para os investidores, os sócios, através dos dividendos, ou eu vou reinvestir na própria empresa. Eu vou integralizar mais capital. Então, por onde é que ele entra? Ele vai na canalização do lucro retido e vai diretamente para o patrimônio líquido. Nós já falamos aqui nessa disciplina que a composição do patrimônio líquido se dá através do capital social, reservas, né, ações em tesourarias e tem os lucros acumulados, ou seja, acumulados de onde? Do exercício anterior, conforme visto aí na figura de número 1. Então, se nós tivermos lucro dentro desse exercício, eu posso canalizá-lo para o exercício seguinte. Então, eu vou integralizar o capital social e compondo o patrimônio líquido, né, para o exercício seguinte. Por que ele entra no passivo, professor? Porque o passivo ele é responsável pela origem dos recursos. Pode ser recurso próprio ou recurso de terceiro. O recurso próprio é através do patrimônio líquido e eu posso fazer a destinação ou a aplicabilidade deste recurso lá no ativo, que é composto de bens e direitos. Como é que se dá o regime de contabilização de todas essas contas? Regime de competência é o regime universalmente aceito, ou seja, ele é o critério recomendado pela legislação do imposto de renda. Conforme esse tipo de regime, tá? A contabilidade, ela registra os lançamentos do mês onde ocorreu o fato gerador, isto é, na data da realização do serviço, da compra do material, do desconto, não importando para a contabilidade quando será a efetivação ou a realização desta conta. Ou seja,
né? Trocando em miúdos. Pelo regime de competência, eu vou fazer o registro, tá? No momento em que ocorreu o fato que gerou a conta. Então, compra de matéria-prima para pagamento em 30 dias. Eu vou lançar agora ou apenas em 30 dias? Pelo regime de competência, tá certo? Nós vamos lançar no momento da ocorrência, ou seja, agora. Pelo regime de caixa, que é o próximo regime, nós temos que o reconhecimento pelo valor, né, a partir da realização, da efetivação financeira, isto é, no ato do recebimento do pagamento. Ou seja, utilizando o mesmo exemplo, na compra de matéria-prima a prazo, eu só vou fazer o registro desse regime no momento em que for feito o pagamento. Realização de receitas, do mesmo modo. Então, se eu tenho uma receita, né, um direito a receber daqui a 30 dias, eu já posso computar no momento em que ocorreu a venda. E o lançamento, né, da receita será pelo regime de competência no momento em que ocorreu, pelo regime de caixa no momento em que for recebido de fato. A aplicação, pessoal, desse regime, ele é restrito. Por quê? Porque normalmente, né, as empresas, aliás, elas normalmente, algumas entidades sem fins lucrativos ou empresas que reconhecem algumas contas na sua contabilidade gerencial, podem utilizá-lo, mas não como forma de apuração de resultado, mas para a organização, para a contabilização de forma gerencial. É como se fosse um suporte à gestão, mas como método de apuração do lucro, né, real, não é aceito pela legislação fiscal, ok? Então, só para a gente resumir, bom, os regimes de contabilização, regime de caixa, como o próprio nome diz, né, as despesas e as receitas, elas são respectivamente caracterizadas pelas saídas e entradas de recursos, e regime de competência, onde as despesas e as receitas, elas são caracterizadas pela ocorrência dos fatos, né, independente da saída ou de entrada, ou seja, ocorreu o fato que gera a conta, lança. Então, quem vai diferenciar regime de caixa e competência é o fato gerador, certo? Então, só fazendo aqui uma retrospectiva da nossa unidade. Então, a unidade número 3, ela trata da apuração do resultado. Então, essa apuração, ela ocorre no final do exercício social, certo? Qual é o intuito dela? É identificar o resultado final da atividade principal, tá certo? Ela é utilizada com qual objetivo? Bom, ela é utilizada como forma de acompanhar e de medir se o negócio é rentável ou não. É a melhor forma, por quê? Porque ela identifica, através da apuração das contas que integram aquele resultado, tá? Se, após o confronto das entradas e saídas, nós tivemos um saldo positivo. Então, é muito objetivo, é muito simples, tá certo? E ele é regimentado através de quê? Da Lei 6.404, né, /76. Outra coisa que nós vamos relembrar com vocês, questão das receitas, né, da apuração dos lucros, todas são, no sentido dedutivo, onde o processo de montagem, ele é dessa maneira, as contas entre parênteses. Por que estão entre parênteses, professora? Para identificar que são contas dedutoras, são contas amortizadoras. Então, por exemplo, o elenco de receita bruta, ele é deduzido, tá certo? De algumas operações que afetam a receita. Após isso, receita líquida, que por sua vez será, né, deduzida uma parcela para a amortização dos custos da mercadoria, do produto, do serviço, que por sua vez encontramos quem? O lucro bruto. Desta vez será amortizado as despesas operacionais, que por sua vez encontra o lucro operacional. Despesas e receitas não operacionais. Explicamos isso quando estávamos falando sobre a categoria das receitas. Receitas
Operacionais são aquelas envolvidas na atividade principal. Essa pode ser a receita principal ou a receita secundária. Receita não operacional é aquela que nada tem a ver com a atividade principal. Professora, mas ele está gerando despesas. Tá, sim, porque quando eu faço, por exemplo, a alocação de um espaço físico, né, da nossa sede messejana, eu tenho que ter uma pessoa para abrir a sede, eu tenho que ter uma pessoa para limpar, para o serviço acontecer, eu tenho que ter uma equipe para limpar o prédio quando o serviço acabar, para deixá-lo prontinho para você, aluno, na sala de aula na segunda-feira. Então, eu tenho gastos com energia, né? Eu tenho a depreciação dos equipamentos que serão utilizados, os recursos de mídia, enfim. Então, tenho gastos não operacionais. E eu vou lançar isso aonde? Nas despesas não operacionais, que vão ser amortizados por essas receitas. Aí, desta maneira, nós vamos encontrar aqui o LAIR, certo? Deduzindo a parcela do imposto, nós vamos encontrar quem? O lucro depois do imposto de renda, participações ou doações e, por fim, a apuração propriamente dita. Recapitulando o slide 16, qual é o legado, qual é o intuito, professora? É identificar, primeiramente, a rentabilidade do negócio, né? E, desta feita, apresentar a canalização desse resultado. Então, nós reinvestimos na empresa, vamos integralizar o capital social, vamos aumentar o capital de giro, ou vamos construir uma sede, ou comprar um terreno para expandir, comprar máquinas para alavancar a produção, ofertar capacitação, treinamento para os funcionários, para eles produzirem mais e melhor, ou vamos desenvolver, vamos chamar aqui alguém da TI, e vamos desenvolver sistemas que gerem informações mais rápidas, que alimentem o nosso banco de dados de forma mais proativa, mais rápida, né? Mais segura, para que possam gerar relatórios, planilhas, gráficos e assistam os gestores para que eles possam tomar decisões mais assertivas. Então, são gastos com desenvolvimento, certo? Tudo isso pode ser através de quem? Da integralização de mais capital, que entra através de quem? Do patrimônio líquido. E veio de onde esse capital? Lucro líquido do exercício anterior. Então, ele vai computar o balanço patrimonial na questão do capital próprio, certo? Então, é de suma importância, é imprescindível um gestor saber, né? Ele tem que saber identificar e, principalmente, pessoal, não só registrar, mas interpretar os dados. Porque nada adianta você ter todo esse elenco de contas, esse elenco de dados e não saber o que fazer. Não saber onde utilizar ou de que forma utilizar isso a teu favor, certo? Então, muito importante ter o conhecimento técnico para interpretar os dados e as informações que são escriturados pela contabilidade. Então, espero ter contribuído, pessoal, para o estudo de vocês, da unidade de número 3, ter tirado algumas dúvidas. Paralelo a esse material que está aqui à disposição de vocês, vocês têm o e-book da disciplina, que está disponível no sistema. Vocês podem estar procurando os tutores das disciplinas, né, para tirar as dúvidas de vocês. E parabenizo vocês mais uma vez por ter escolhido a Uni Ateneu. Sejam todos muito bem-vindos a esse curso, a essa disciplina. E nos encontraremos em breve no vídeo de número 4, falando sobre os estoques nas organizações. Ok? Desejo a todos bons estudos e até mais.